Meus amigos, hoje na nossa jornada de aprendizado, nós vamos aprender como identificar a cor de um pincel sem usá-lo, para sabermos antes de usar qual é a cor do pincel. Eu tenho aqui 3 pincéis para mostrar a vocês como identificar as suas cores sem a necessidade de usá-los. Como vocês já viram em vídeos anteriores, as canetas nós podemos adivinhar e saber qual é a sua cor sem usá-la pela tampa e pelo pino do fundo. Quando a caneta tem a tampa preta e o pino preto, a caneta é preta. Quando a tampa é azul e o pino é azul, a caneta é azul. Só que no caso dos pincéis, isso não se aplica. Como vocês podem ver, todos os pincéis têm a tampa branca e o pino do fundo também é branco. Então essa técnica das canetas não serve para sabermos qual é a cor dos pincéis. Portanto, meus amigos, para saber de que cor é o pincel, basta verificar a cor do próprio pincel. Como vocês podem ver, este pincel, a tampa é branca, o pino do fundo é branco, mas o pincel é verde. Isso indica, meus amigos, que a cor desse pincel é uma cor verde. Vejam. Viram? O pincel é verde. O mesmo se aplica aos outros 2 pincéis. Este também a tampa é branca e o pino do fundo é branco, porém o pincel é marrom. Então, indica que a cor do pincel é marrom. E este outro pincel, ele também tem a tampa branca e o pino do fundo é branco, porém a cor do pincel é vermelha. Portanto, este pincel é um pincel vermelho. Portanto, meus amigos, para sabermos qual é a cor de um pincel sem a necessidade de usá-lo para descobrir, é só verificarmos a cor do próprio pincel. A cor do pincel é a mesma cor da tinta que o pincel solta quando o usamos. Portanto, se o pincel é vermelho, a cor é vermelha. Se o pincel é marrom, a cor é marrom. E se o pincel é verde, a cor dele será verde. Portanto, meus amigos, essa é a técnica de como saber de que cor é um pincel sem necessidade de escrever com ele para saber de que cor ele é. Basta vermos qual é a cor do próprio pincel, que essa será a mesma cor da tinta que ele contém. Incrível, não é mesmo?